Vamos fazer um exercício? Vamos imaginar que você está num relacionamento com alguém que tem um certo tipo de comportamento que não te agrada, um certo tipo de comportamento o qual você não vê um futuro com um tipo de pessoa que tem esse tipo de comportamento. A sua saída mais simples é romper com esse comportamento, com esse relacionamento, você concorda? E eu acho que em certo ponto você concorda, né? Se você conversou com a pessoa, você viu que a pessoa não está disposta a tomar uma atitude em relação a esse comportamento, você entende que é a melhor opção para que você siga o seu caminho e alcance o que você quer alcançar, e que é um respeito, não estou falando de dinheiro, mas alcançar ser uma pessoa respeitada, ser uma pessoa que tem uma vida tranquila. E se a pessoa está no outro caminho, que é um caminho onde ela quer alguém para de fantoche, sei lá, caminhos opostos. Você entende que a forma é ter um rompimento agora, certo? O que que acontece? Qual que é a nossa saída? Qual que é a nossa solução quando a pessoa que tem esse tipo de comportamento, que não está corroborando com o futuro que você quer, é você? O que que acontece quando a pessoa que está pondo o pé na sua janta é você? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja bem-vindo ao No Way Out Podcast. Primeiramente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário que você está assistindo. Saiba que para mim, Gustavo Viana, é um prazer estar recebendo você aqui. E hoje eu vou falar sobre isso, sobre automudança. Na verdade, eu quero compartilhar com vocês um momento da minha vida que eu estou passando e eu acabei entrando nesse limbo e vou precisar e tô gravando esse podcast porque eu preciso desse podcast, eu preciso dessas ideias que eu vim escrevendo aqui. Inclusive, se eu olhar para cá, onde eu estou olhando agora, é para conferir se o áudio está saindo muito bem. E se eu olhar para cá é porque é para conferir minhas anotações que eu fiz antes desse episódio. Então, tô gravando esse episódio porque eu fiz algumas promessas para mim de 2025 para 2026. É... Inclusive, fazendo um gancho, vai ter um outro episódio que vai falar sobre meta barra atributo, né? Que foi uma coisa que mudou bastante. Entender isso mudou bastante, principalmente em resoluções de final de ano, aquela coisa que a galera fica fazendo aquelas promessas e tudo. Mudou bastante minha visão. E no ano que eu mudei isso, eu consegui mudar muita coisa na minha vida. Então vai ter um episódio sobre isso. Mas eu fiz essas resoluções de final de ano de 2025 para 2026. E hoje, 30/3, acho que esse mês é de 31, junta, né? Finaliza 3 meses disso, né? Eu melhorei alguns aspectos em relação às metas que eu fiz, só que alguns aspectos continuaram, né? E aí, isso me incomodou muito durante esse período. Teve dias que eu chorei por, cara, o que que tá acontecendo? Eu não consigo ter controle sobre isso, né? E aí eu fui acessar informações que eu tinha, né? Sobre livros que eu li, meu repertório, as coisas que eu tenho na minha cabeça aqui, como eu enxergo o mundo, né? E aí eu lembrei de um livro, e aí eu entendi primeiro que romper comigo é a maior dificuldade. Romper consigo mesmo quando você está tentando fazer uma coisa nova é a coisa mais difícil do mundo. Porque, primeiro, quando você está numa relação onde você está vendo a pessoa na sua frente ter comportamentos que não estão alinhados com a pessoa que você quer ser, tá materializado, tá fácil ali, ó. Chega algum momento que você vai ser obrigado ou obrigada a falar um não, a pôr um basta, porque senão as coisas vão começar a te atropelar literalmente ou fisicamente, né? Então a gente entende isso. Só que quando é você, você não tem materializado. As coisas estão acontecendo e acontecendo, e você perde a capacidade de enxergar isso. E tem um livro que me explicou muito bem isso, que é o livro Hábitos Atômicos. E para trazer esse contexto para vocês, eu conheci esse livro de 2020 para 2021, numa resolução de fim de ano, inclusive, que do ano de 2020 para 2021 eu decidi que eu ia aprender inglês. Eu aprendi inglês em 2021, eu sou autodidata, aprendi sozinho e por causa desse livro. Porque esse livro me trouxe um ponto de vista do seguinte: esse ponto de vista vai corroborar com o que a gente está falando e vai me ajudar e vai ajudar vocês, se vocês também estão passando por isso. Fiquem aqui, anota isso.
E antes de tudo também, não esquece de se inscrever no canal, dá um like, por favor, deixa o like pra mim. Você, quando você se inscreve nesse canal, você é meu patrocinador. Você está patrocinando o meu sonho, você está patrocinando meus próximos dias de tranquilidade, patrocinando meu trabalho e o tempo que eu gasto investindo aqui. E principalmente patrocinando uma boa ação, que é a ação que eu tô tendo agora de parar e de escrever as coisas que passam por mim na minha vida e de quando eu consigo alcançar algo bom, de linkar, gravar e trazer para vocês, algo que pode ajudar você e o próximo coleguinha, alguém que pode estar ouvindo isso e estar fazendo uma grande mudança na vida dele. Inclusive, obrigado pelas mensagens que vocês mandaram sobre os últimos episódios. Bom saber que está fazendo sentido aí, tá bom? Então, não se esquece de deixar o like aqui, de se inscrever, financia meu trabalho, me patrocina, por favor, só clicar no botão. E vai lá no Instagram também, porque eu vou estar trocando mais ideias lá. Mas vamos lá. Dando o contexto desse livro, no que esse cara fala? Ele fala no livro que a forma mais fácil de mudar a si mesmo, de sair de um padrão de comportamento antigo para um novo, é mudando a identidade. Exemplo, ele dá um exemplo muito bom lá que eu vou pegar esse exemplo para poder exemplificar para vocês. Tem dois tipos de pessoas que estão tentando parar de fumar, que estão querendo largar o hábito, a ação, o comportamento de fumar. E aí, uma tem sucesso, outra não. A que não tem sucesso é aquela que quando alguém chega nele e fala, ô, quer um cigarro? Ela fala, cara, não, tô tentando parar de fumar. A segunda, a que tem sucesso, é a que quando alguém chega e fala, ô, você quer um cigarro? Aí ela fala, eu não fumo. Você entendeu? A segunda já tem internalizado na identidade dela de que ela não é uma fumante mais. Ela tem mais chance de não fumar porque ela já se entende como uma pessoa que não fuma. A outra, que entende que está tentando fazer, ela entende que ela está numa luta e que uma hora ela pode perder, ou seja, existe a chance, certo? Então, nesse livro, eu aprendi inglês porque ele me mostrou o seguinte: identidade é igual comportamento. Se eu tenho a crença identitária em mim de que eu fumo, isso vai reforçar o meu comportamento de fumar. E vice-versa. E aí, se eu fumo, eu reforço que a crença de que eu sou um fumante. E se eu tenho a crença de que eu sou um fumante, eu reforço o hábito de fumar. Então, a identidade alimenta o hábito e o hábito alimenta a identidade. E aí você pode mudar isso das duas formas. Você muda seu hábito e você muda sua identidade. Só que quando você muda o hábito e não muda a identidade, vai ser muito difícil, que é o que eu estou tentando fazer. É onde eu cheguei nesse limbo, que é o quê? Eu tento parar de scrollar, eu tento abrir mão de alguns hábitos antigos e eu me encontro diversas vezes preso. Eu tomei a decisão, eu não quero fazer, mas essas coisas são que nem dirigir. Os hábitos, os comportamentos, aqui está a identidade, no claro aqui, ó, e no escuro está o comportamento. Os comportamentos, eles são como dirigir. Quando você dirige a primeira vez, você não consegue ligar o rádio, porque você está preocupado com o volante, com a marcha, com a embreagem, com a aceleração e freio, com o banco, com os retrovisores, com os sinais, com as placas. Então, com os outros motoristas. Então, você está tão travado ali que você fala, meu Deus, dirigir. Você sai de lá cansado, você fala, cara, nunca mais eu vou encostar nessa jossa desse carro. Porque não dá, pelo amor. Só que depois de um ano de dirigir, você não sabe quantos sinais vermelhos você passou. Um ano depois de dirigir, você ouviu música, você não viu se você encostou em alguém. Porque isso é um comportamento feito tantas e tantas vezes que reforçou e você faz ele de forma sutil. E esse é o bom e é o ruim. Esse é o bom e o ruim. Porque se. Para pra pensar. Para pra pensar. Se eu pego. Se eu tô tentando mudar uma coisa que tá aqui e eu não tenho a pessoa materializada na minha frente para poder terminar e romper com ela. Como é que eu rompo comigo? Como é que eu consigo me engajar numa nova atividade? Como é que eu consigo sair desse looping de identidade e comportamento e parar com esse sofrimento e conseguir alcançar o que eu quero? Porque é o seguinte, nesse livro, que é um livro que eu super indico, ele também fala o seguinte: identidade gera comportamento e comportamento gera resultado. Exemplo.
Se eu, Gustavo, das 7 às 10 da noite, vou jogar videogame durante 5 anos, eu vou ser um pro player, mas esse é o resultado da minha ação, que é o resultado da identidade. Eu sou um gamer. O Carlos, nesse mesmo período, das 7 às 10, ele foi para a faculdade de Direito. Em 5 anos, o Carlos tem uma graduação em Direito. Não é sobre o que é melhor ou pior, é sobre um mais um é dois. Ou seja, se eu me comporto de tal maneira por uma quantidade de tempo suficiente, eu chego a tal resultado. É matemática. Gustavo, você está me dizendo então que todo mundo que é pobre porque quer? Não, não estou te dizendo isso. Ah, porque todo mundo que não alcançou. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso, mas não estou te dizendo isso. Eu acabo. Gente, eu me coloco nas sinucas de bico. Olha aí, eu tentando ser cancelado. Mas é e não é. Tem coisas que dependem do externo. A gente precisa analisar todo o externo para entender o que está acontecendo. E o externo influencia bastante, porque não é só identidade, comportamento e resultado. Mas tem muitas vezes que o ambiente influencia no comportamento. Então, mas vamos lá. Eu encontrei nesse limbo e como é que. E eu desenhei duas formas para a gente sair dele. Se você também é um que está compartilhando esse limbo comigo, agora é sua hora Agora é nossa hora de brilhar. Bora lá. O que que eu notei para mim? É, Se cercar, a primeira saída é se cercar, é mudar de tribo. É se cercar das pessoas que têm o comportamento que você quer. Por quê, cara? A gente vai entrar naquele papo dos últimos episódios dos últimos episódios do podcast que a gente fala sobre relacionamento e o quanto as pessoas que estão próximas de você te influenciam. Se você tá numa tribo, se você tá tentando fumar e tá numa tribo, no seu grupo de pessoas que são fumantes, você tá no lugar errado, meu amigo. Desculpa, não é sobre mandar seus amigos tomar no cu, não, mas é sobre se você tá tentando parar de beber, não é num pub que você vai dar rolê, você tá ligado? É loucura. Então, primeiro a saída é se cercar de gente que tem os comportamentos que você quer, ou se cercar de gente que tem os resultados que você quer. Sabe por quê? Porque provavelmente se a pessoa tem aquele resultado, ela tem os comportamentos que levaram ela àquele resultado. Então, então, estando perto dela, você vai começar a se comportar como ela, a sua identidade vai começar a mudar, a espelhar, e estando lá por um certo tempo, vai te fazer ter os resultados. Ou seja, se eu ganho R$ 2.000 por mês, se eu ganho R$ 2.000 por mês, e eu quero ganhar R$ 10.000 por mês, eu ganhando 2.000, eu tenho ação Y e ganho 2.000. Eu vou atrás de quem tem ação de quem ganha 10.000, porque provavelmente quando eu chegar lá perto dela, eu vou ver que ela tem ação X, não tem ação Y. E estando perto dela tempo suficiente, eu vou entender, vou pegar o que é necessário para mim e vou entender quais são as ações que ela está fazendo para poder implementar nas minhas aqui, estando ali perto dela, com aquele grupo vendo que eu tomei a decisão, eu estou me esforçando para ter aqueles comportamentos, eles vão me puxar para cima. Esse é um ponto muito importante. Se você está pegando isso aqui e está se colocando no grupo, você quer ser produtivo, você se considera uma pessoa preguiçosa. Você quer ser produtivo. Aí você vai se meter no meio da galera produtiva, sem ter tomado a decisão, eles vão te expulsar. Porque tá tendo um desmatch aí. Não tá se encaixando. Agora, se você tomou a decisão e tá aí sozinho lutando, e você percebe isso que eu acabei de perceber, que eu acabei de anotar, e vim compartilhar com você, e você vai lá e mostra pra eles que você tá com essa, que você tomou a decisão, que você tá com essa vontade de mudar, aí eles vão ver e vão te puxar. Dando ali tempo suficiente, você vai conseguir alcançar aquilo vai virar seu normal. Tá? E não é um dia, não é 2 dias, não é estar lá a primeira vez, vai ser que nem dirigir, uma bosta.
Mas um ano lá, alguma coisa diferente vai mudar. Para quem tá nessa, para essa primeira saída, um exemplo muito bom que aconteceu comigo na minha vida, que eu vou compartilhar com você agora, é mudar de casa. Se você ainda mora com seus pais, mudar de casa foi uma das melhores coisas que aconteceu para os meus comportamentos, pro Gustavo que eu quero me tornar, que eu queria me tornar. Porque ali tá sendo reforçado para mim uma ideia que é a mesma desde que eu nasci. Aquele ambiente é muito forte para que eu mude. Então, se você mora com seus pais, você ainda é o bebê deles. E não estou falando sobre como você se comporta. Você pode ser um homem e você deve agir como um homem fora de casa, sei lá o quê, como mulher, como adulto, né? Mas eu não estou falando de se você é o bebê porque eles ainda te veem assim. E eles terem essa identidade de que você é um bebê vai reforçar para você que você ainda é o bebê. Então, quando você estiver tentando ser um adulto, eles não vão deixar. O que acontecia comigo na minha casa? Eu falava, nossa, cara, eu preciso lavar minha roupa. E aí eu chegava cansado do trabalho. E minha mãe já sabia que eu estava tentando lavar minha roupa. Ela já sabia que aquilo me afastava dela. Porque, nossa, o que tá, às vezes me prende aqui nessa. O que às vezes prende o Gustavo aqui é a minha utilidade, né? Então, vou ser útil. E aí ela ia, né? Eu chegava do trabalho sábado à tarde, sábado de tarde. Antes de eu chegar do trabalho, minhas roupas estavam na máquina. Porque ela não queria emancipar, ela não queria perder, ela não queria perder aquela identidade, ela queria reforçar aquela identidade de que eu ainda era o bebê. Então saí de lá, assim, gente, meses. Eu tô falando pra você, 2, 3 meses, minha vida mudou completamente em relação a quanto dinheiro eu ganho, às habilidades que eu tenho, a quem eu sou. Eu consegui, fora da visão deles, eu consegui entender realmente quem eu sou, de que tipo de coisa eu gosto, de como eu gosto das coisas, entendeu? Então isso é muito rico. A primeira dica que eu dou, a primeira coisa que eu anotei pra mim aqui é me cercar diante de comportamentos que eu quero. Pessoas ao meu redor. E isso vale pro contrário também. Não fecha com o errado. Não faz pacto com o diabo. Não faz pacto com o diabo. Faz pacto consigo. Não faz pacto com o diabo, velho. Não faz. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que tá ali reforçando comportamentos que você não gosta mais, antigos, ela é seu amigo, cara. Ela não é seu inimigo. O diabo ele não vai chegar em você e vai te afrontar. Porque você sabe que é o diabo, pô. Você acha que vai ser facinho lutar com o diabo, mano? Não, ele vai se fazer de pessoa próxima, ele vai se fazer de amigo, ele vai falar, cara, mas como assim? O Gustavo que eu conheci era tão de boa, ele fumava, cara. Não é possível que a gente tá perdendo mais um guerreiro. É assim que ele vai agir. No seu emocional, no mental, você não faz pacto. Você fala, véi, eu te amo enquanto meu amigo, mas eu não compactuo mais com esse tipo de comportamento, cara. Primeiro ponto é esse, relações próximas. A segunda solução que eu encontrei, cara, é de um filme que eu amo. Vai ter spoiler desse filme aqui agora. Se você quiser ver esse filme, pausa, vê o filme, depois você volta, que é Clube da Luta. Clube da Luta, infelizmente essa galerinha da internet aí, os Red Pill, eles estão pegando coisas que são legais pro Matrix e transformando obras que são legais em coisas idiotas, né? É, E tentaram até pegar o Clube da Luta também, mas ele não é um filme necessariamente masculino. Se você parar pra pensar, se você não é um idiota, você vai entender que eles não estão falando de sobre ser superior a ninguém. No Clube da Luta, o personagem principal tá no mesmo limbo que a gente. Ele tá tentando mudar de vida. A vida dele antiga é uma vida onde ele procrastina, ele tem insônia, ele tem ansiedade, ele tem depressão, ele não consegue fazer, ele odeia o trabalho dele, a vida dele é triste, gente, triste. E ele até vai para uns grupos de apoio para ver pessoas pior que ele, porque assim ele se sente melhor. E aí, cara, para mudar de vida, aqui vem um spoiler. Ele cria um alter ego, no auge da psicose dele, ele cria um alter ego que é tudo que ele quer ser. E esse alter ego que ele cria, ele começa a ver esse alter ego assim, em carne e osso, assim, ele começa a ver, ele personifica essa pessoa no auge da psique dele, da psicose dele. E ele começa a aprender esse alter ego, ele, né? Esse alter ego
explode a casa dele e junto explode todo o ambiente, todos os comportamentos que reforçavam aquele antigo ele. E esse alter ego começa a fazer com ele um retiro. Fala, vem cá, vai morar comigo em tal lugar. Vamos começar a ver a vida de outra maneira. E ali andando com essa galera com o tempo, ou seja, andando com um grupo diferente, com uma tribo diferente, tendo comportamentos diferentes, reforçando uma identidade diferente, ele consegue sair disso, velho. Ele consegue se tornar. Eu amo esse filme, assisti umas 15 vezes já e assisto toda vez que estou tentando passar por esse processo, que eu me encontro triste, que eu me encontro frustrado por ter caído de novo em algum limbo. Eu vou lá assistir porque eu vejo o quanto é radical. Mas por que essa é a segunda solução? Mudar sua tribo sendo. Essa não é a primeira solução, porque mudar sua tribo, sendo você o único integrante, exige uma ruptura gigante. Você precisa ter uma espada muito afiada, porque você vai precisar decepar a cabeça do antigo eu. Você vai precisar decepar a sua cabeça, cara. Você vai precisar falar, não fecho mais comigo. E tá muito atento, presente, para entender as sutilezas dos comportamentos antigos. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Muito difícil. Um psicólogo ajuda porque ele vai te dar esse feedback, né? O psicólogo, ele é nada mais, nada menos que alguém, uma pessoa, que vai personificar quem você é e te devolver. Porque lembra que quando você está namorando com alguém é mais fácil, que a pessoa vai lá e ela é uma escrota com você na sua frente, você tá vendo, você fala, pô, não quero mais isso. Agora, quando é você, não tem como você se autoanalisar. A gente não tem esse hábito, né? Então, quando você. Autoanálise. Isso, quando você vai para um psicólogo, você faz uma autoanálise e ela personifica para você as coisas, você lida com elas e rompe. Você vai ter mais clareza. Ainda assim, não vai ser fácil, porque exige tempo de comportamento para o comportamento ficar natural. Lembra de dirigir. Primeira vez é uma bosta. Na 50ª vez você nem vê. Entendeu? Então, é isso a segunda, né, cara? Vai existir uma ruptura gigante, mas eu tenho uma saída para essa ruptura gigante, que é o que eu tô fazendo agora. Eu aconselho vocês a fazerem isso, mas o que eu tô fazendo? Eu tô me rodeando de uma tribo que tem só eu de ser humano, mas tem outras pessoas que têm os resultados que eu quero. O que acontece? Eu pego pessoas, tipo livros, ideias, e pessoas no sentido de pessoas que eu admiro, tipo Tyler, The Creator, Luana Carolina, Erika Badu, muito. É, eu pego essas pessoas que eu me admiro e tento criar uma bolha ali com elas. E ao invés de passar 40 minutos scrollando, eu vou substituir uma ação. Outro detalhe, você não consegue pegar uma ação que você faz direto, tipo, scrollar, e só parar. Você precisa substituir ela. Você precisa substituir, porque na dúvida, seu corpo vai voltar para o natural. Ah, 7 às 10 eu scrollo. Eu scrollo. Se eu não colocar outra coisa, se eu falo, vou parar. Aí chegar às 7, eu falo, parei, não vou scrollar não. Mas eu vou fazer o quê então? Ah, não sei, vou scrollar. Quando você vê, você scrollando. Então o que você vai fazer? Substitui. Coloca outra coisa no lugar. Ao invés de scrollar, eu vou fazer flexão. Certo? Ao invés de scrollar, eu vou pra academia. Então, detalhe. Se você tá, igual eu, tô tentando parar de scrollar, eu faço o que agora? Junto com a minha tribo. Nesses 40 minutos que eu costumo scrollar, agora eu vou assistir um podcast dessas pessoas para entender o que elas falam da identidade delas. Porque entendendo a identidade ou entendendo os comportamentos delas, eu vou conseguir entender como é que elas chegam nos resultados que elas querem chegar, que elas chegam. E se são, então, ou seja, eu preciso achar pessoas que têm resultados alinhados com os resultados que eu quero ter e me rodear dessas pessoas diariamente. Porque se eu me rodear dessas pessoas por um bom tempo, ou a identidade vai mudar, ou o comportamento vai mudar. E esse ciclo se retroalimenta. E esses ciclos se retroalimentam. Ou seja, se eu acho que eu sou assim, eu faço isso. E se eu faço isso, eu acho que eu sou assim. Então, assim, eu vou conseguir montar minha tribo ali, porque eu não tenho essas pessoas perto de mim, mas eu consigo me ajudar a melhorar esses comportamentos. Então, é isso, pessoal. Cuidado, tenha filtro para não pegar tudo e não deixar as coisas virarem uma idolatria. Idolatria não é legal. É importante respeitar a gente mesmo. E é isso, pessoal. Eu fico muito feliz com a presença de todo mundo aqui que tem vindo.
Eu sei que ainda que são poucas pessoas em termos de YouTube, mas pra mim são muitas. Saber que tem 30 pessoas, 50 pessoas que vêm falar comigo na rede social, fala, cara, foda a ideia que você deu ali e tal. Cara, muito bom aquilo que você falou. Pegou pra mim, fez sentido. Isso pra mim é muito bom. Isso pra mim é muito bom. Tudo que eu trago aqui são curas que eu trago pra mim, que eu paro, me analiso e que eu falo, cara, isso faz muito sentido. Eu vou trazer pra mim. E eu acho legal, eu posso compartilhar com vocês. Então, muito obrigado por fazerem parte do meu espaço também, tá? Muito obrigado por financiarem meu trabalho também, financiarem o meu projeto. Você financia meu projeto se inscrevendo, deixando o like. E, cara, o caminho aqui, o caminho que eu quero trilhar, isso aqui é pra você que tá aqui até agora, é o caminho de um super-humano. Eu quero me tornar em um ser humano que tem um compromisso tão grande comigo mesmo que eu não negocio com diabo nenhum. Eu não negocio com diabo nenhum. Que eu não negocio com nada que quer que me atrapalhar. Eu não quero negociar com nada que quer me ver baixo. Eu quero alcançar meu potencial máximo. E eu não tô falando de só de dinheiro. Dinheiro é bom e eu quero sim, mas eu estou falando de ser a pessoa que eu quero ser, me tornar o que eu posso ser, o que eu posso me tornar e desbravar e experienciar tudo que eu tenho direito. E se você também é uma pessoa que tem esse, essa chama acesa aí dentro, se junte a mim, se junte a nós, vamos trocar ideia, me chama no direct, troca ideia comigo. Somos pessoas, sou um ser humano acessível a você. Só me mandar uma mensagem, deixar um comentário. Eu te chamo às vezes para vir para cá pro podcast para a gente poder gravar um episódio, trocar uma ideia. Eu quero achar pessoas, eu quero achar uma tribo de pessoas e fazer parte dessa tribo de pessoas que estão alinhadas com esse propósito. Por isso que eu estou deixando isso claro aqui. Não quero romper com pessoas que estão aí só por estar aí, tá? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Beijos.